Olá, amadas! No vídeo de hoje vamos ter uma conversa sobre o Ministério de Mulheres. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal e vocês vão ver outros aí chegando, porque eu tenho sentido um direcionamento de Deus voltado para esse sentido de ministrar as mulheres para que elas possam ministrar a outras mulheres, para que nós nos tornemos mulheres realmente que divulgam a palavra, que fazem o reino avançar e crescer, porque o Senhor nos chamou para isso. Como eu venho desenvolvendo já esse tema há um tempo lá no Insta, inclusive se você não me segue, está aparecendo aqui na tela, para que você possa estar me acompanhando, @Ministério Enlace. Eu tenho sentido muitas dúvidas de vocês, muitas perguntas chegam sobre essa questão do Ministério de Mulheres, e eu queria te falar agora algumas coisas importantes que talvez esteja impedindo você de cumprir o teu chamado, de cumprir a tua missão, porque você ainda não tem isso bem esclarecido na sua mente. A primeira coisa que eu quero te dizer sobre começar um trabalho com mulheres é que não precisa ser complicado. Você pode desenvolver o teu ministério de mulheres de forma simples, uma vez por semana, a cada 15 dias, encontros mensais. Eu já falei aqui em outro vídeo, eu posso deixar marcado nesse card aqui para você conferir, ideias de como você construir esse ministério aí, mas que você precisa tirar da sua mente que você só pode começar esse trabalho quando acontecer o momento perfeito. Nós precisamos entender que o momento perfeito, ele não existe. O que existe é o hoje e nós trabalhamos com esse hoje. Outra coisa que eu quero deixar claro para você em relação a ministrar a vida de outras mulheres é que isso não precisa estar atrelado ao ministério na tua igreja. E isso precisa ficar bem claro para evitar qualquer tipo de dúvida ou confusão. Veja bem, quando você decide ministrar a vida de outras mulheres, não significa necessariamente que Deus vai estar te levantando na igreja que você faz parte para liderar as mulheres da igreja. Principalmente se na sua igreja já existe um ministério de mulheres e tem alguém que já tem essa função, esse papel de ministrar a vida de outras mulheres. Aí você pode pensar, se já tem alguém na minha igreja fazendo isso, significa que eu não posso fazer ou que eu não fui chamada para fazer isso. Não. Esse chamado a ministrar a vida de outras mulheres é estendido a todas nós, só que de maneiras diferentes. Deus pode ter um chamado específico na sua vida para liderar o ministério de mulheres dentro da sua igreja, sim. E se esse for o caso, ele vai criar o meio para que esse reconhecimento através da liderança da tua igreja aconteça e você receba esse cargo, essa função. Mas se porventura você não tem esse cargo, essa função, como eu falei, já existe alguém, ou até mesmo muitas vezes tem igrejas que estão começando e ainda não tem um ministério de mulheres estruturado e a liderança ainda não se propõe a ter esse ministério, não significa que você não possa ter o teu ministério de mulheres. E calma, isso não é um ministério paralelo ao ministério da sua igreja, de forma alguma. Você vai estar apenas exercendo um chamado que Deus colocou no teu coração para trabalhar com um grupo pequeno de mulheres, como eu já falei, entre 7 a 12 mulheres, onde vocês vão se reunir para esses encontros de estudar a Bíblia, de conversar sobre um livro, enfim. Isso não vai competir com a tua igreja, isso não é um problema, isso não é estar em pecado. A única coisa que você não pode fazer é colocar esses encontros com as amigas que você vai reunir, com as mulheres que você vai fazer esse ajuntamento, no dia de programações da tua igreja. Por exemplo, os cultos da sua igreja são terças e quintas, às 7 da noite. Aí você marca o seu encontro de mulheres para terça-feira às 7 da noite. Isso não pode, isso está errado. Às 7 da noite você tem que estar na sua igreja participando da programação da tua igreja. Então, você pode ter esse grupo de mulheres acontecendo em outro horário. Se sua igreja não tem programação, por exemplo, na quarta à noite, ou na quinta à tarde, ou no sábado à tarde,
Escolha um horário que sua igreja não tem programação e reúna-se com as mulheres que Deus está confiando a você fazer esse trabalho. Outra coisa que precisa ficar bem claro quando desejamos assumir a postura e o papel de liderança, primeiro que tem que ser um chamado de Deus. Independente de você estar ou não desenvolvendo esse papel dentro da congregação que você faz parte, você precisa ter um chamado de Deus. Por quê? Porque liderar não é brincadeira, liderar é desafiador. Liderar tem muito mais a ver com servir do que com estar à frente, do que como ganhar um rótulo, uma posição. Muitos líderes fracassam em sua missão. Primeiro, por não ter o chamado. Segundo, por achar que liderar é ganhar um título, é ter papel de destaque e não compreender que liderar tem muito mais a ver com servir, com se doar, com entregar muito de você mesmo. Então, minha amada, se você deseja reunir um grupo de mulheres e ministrar a vida dessas mulheres, se Deus já confirmou esse chamado no seu coração, abrace esse chamado, mas compreenda que você vai precisar de planejamento e de estratégia. Não se lança em um projeto do reino sem um revestimento espiritual, sem um planejamento, sem uma estrutura. Por quê? Tudo que fazemos para o reino acontece primeiramente no reino espiritual. Então, você precisa estar bem preparada, tanto no campo físico, como ter um bom planejamento, como fazer o roteiro de estudo que vocês vão seguir, o que vocês vão fazer nos encontros, mas também um preparo e um planejamento espiritual estratégico. Por isso é bom você conversar com o teu pastor, com a tua liderança, explicar que você está querendo desenvolver esse projeto, que você vai desenvolver esses encontros com as tuas amigas no trabalho, com o teu grupo no condomínio, enfim. E pedir que eles estejam orando por você. Essa questão da oração ela é importante, mas você também precisa se posicionar em oração, planejamento e estratégia. E agora eu vou deixar para você 3 dicas que vão fundamentar isso que eu estou falando para você, que liderar as mulheres não precisa ser complicado e que você seguindo esses passos, isso já vai te ajudar bastante no teu ministério de mulheres. A primeira coisa é tenha visão e propósito. É o que eu acabei de falar. Um ministério, mesmo que você não esteja realizando ele dentro da tua igreja, sendo líder do ministério de mulheres da tua congregação, mesmo que o teu trabalho com essa liderança seja reunir umas 4, 5 amigas na tua casa para tomarem um café e falarem das coisas de Deus, você tem que ter propósito e visão. Nós decidimos ministrar a vida de outras mulheres não é porque é divertido, não é porque é um clubinho social, não é porque é um momento legal de confraternizar com outras mulheres. Não, não é uma questão de divertimento, é uma questão de crescimento espiritual. É óbvio que esse ambiente de crescimento espiritual vai proporcionar não só a você, como as mulheres do seu grupo, um vínculo, uma amizade, um relacionamento que se fortalece a cada dia que passa do grupo de vocês. Mas entenda que o seu grupo precisa ter visão e propósito. Quando o seu grupo percebe que você tem uma visão, elas vão entender que você não está fazendo um ajuntamento social. Elas vão entender que isso não é uma brincadeira, não é um chá entre amigas. É algo que você sabe onde você está e sabe aonde quer chegar e quer levá-las com você por esse caminho de crescimento espiritual, de relacionamento com Deus, de aprofundamento da palavra. A segunda questão é, prepare os tópicos que serão trabalhados no teu grupo. Você pode escolher, por exemplo, no primeiro mês que vocês vão estarem juntas, ler um livro. Todas leem o mesmo livro e depois se juntam para comentar, para dar as suas opiniões, tirarem as dúvidas. Vocês podem escolher estudar sobre um personagem da Bíblia. Vocês podem escolher o apóstolo Paulo e ficar um mês estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. Vocês podem escolher um livro específico da Bíblia. Vocês podem passar um mês estudando sobre o livro de Provérbios. Enfim, tenha um tópico para ser desenvolvido, um caminho para ser apresentado às mulheres que estarão junto com você. E o terceiro ponto, e para mim é um dos mais importantes em relação a você liderar outras mulheres,
prepare outras líderes. Que o desejo do seu coração seja empoderar essas mulheres na palavra e despertar no coração delas o desejo de fazer o que você está fazendo. Capacitá-las, instruí-las para que elas cresçam e floresçam e também se tornem líderes de mulheres. Que elas possam cumprir a missão delas como mulheres segundo o coração de Deus, ministrando a vida de outras mulheres. Uma boa líder é aquela que capacita outros líderes, que forma outros líderes, que encontra o potencial das suas lideradas, que reconhece nelas as suas capacidades, habilidades, talentos e as incentiva para que elas desenvolvam esses talentos e essas habilidades no reino. Então, minha amada, no vídeo de hoje o desejo do meu coração é que você, se você tem esse chamado, eu tenho recebido alguns comentários de vocês também aqui no canal, que vocês têm esse desejo de trabalhar com mulheres, mas não sabem como. Outras até já falaram que não tem espaço na igreja. Então eu acho que esse vídeo de hoje esclareceu para você o que você pode fazer. Se você tem um chamado, se Deus tem colocado essa chama ardente no teu coração, é hora de você arregaçar as mangas e se envolver no reino. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho, como eu falei, divertido, mas ele traz também muita alegria ao nosso coração quando nós vemos essas mulheres florescendo, crescendo e expandindo o reino de Deus na terra. Ficou com alguma dúvida? Quer deixar aqui nos comentários? Se eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Por quê? Porque o meu desejo é que nós juntas cresçamos como mulheres segundo o coração de Deus. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, compartilhar em suas redes sociais o nosso canal, para que cheguemos à nossa meta de 30 mil mulheres que estão juntas fazendo a obra do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!